É um momento em que é decodificado o ácido nucleico em proteína e o RNA mensageiro é lido da extremidade de 5' para a extremidade de 3' por uma molécula de RNA transportador. E cada RNA transportador possui um anticódon de 3 nucleotídeos que se ligam ao códon correspondente no RNA mensageiro, através do pareamento de bases. A outra extremidade do RNA transportador traz o aminoácido específico pelo códon. O RNA transportador se liga ao RNA mensageiro dentro do ribossomo. À medida que o RNA transportador preenche os compartimentos do ribossomo, se ligam os códons e seus aminoácidos são adicionados a uma cadeia crescente de polipeptídeos em uma reação química, gera um produto com a sequência de pareamento igual à do RNA mensageiro. Mas, para que possamos explicar melhor tudo isso, precisamos falar um pouco sobre as ferramentas que utilizamos nesse processo. A primeira ferramenta é o ribossomo. Esse fornece as estruturas na qual a tradução pode acontecer. Eles também catalisam as reações que ligam os aminoácidos para formar uma nova proteína. O ribossomo é feito de 2 subunidades básicos, que são a subunidade grande e a pequena, que durante a tradução as duas se unem e formam uma molécula ao redor do RNA mensageiro, formando assim o ribossomo completo. O ribossomo se move para a frente do RNA mensageiro no códon. Conforme ele lê, traduz cada polipeptídeo lido para a cadeia de proteína. Então, uma vez que a tradução é finalizada, as duas subunidades se separam e ficam prontas para serem utilizadas novamente em uma nova tradução. Dentro do ribossomo, tem 3 sítios, que são sítio A, sítio P, sítio E, onde o sítio P é o que faz a transferência, o sítio A é o de entrada e o sítio E é o de saída. A segunda ferramenta é o RNA transportador. O RNA transportador transporta os aminoácidos para o ribossomo. Eles atuam como pontes, combinando com o códon do RNA mensageiro para cada aminoácido que é colocado. O RNA transportador recebe um aminoácido específico através da enzima, onde o RNA transportador é ligado a um aminoácido na quebra de energia, utilizando um ATP. Agora que você já sabe um pouco sobre as ferramentas, vamos falar sobre a tradução. Olha só, a tradução ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a iniciação, seguida do alongamento e logo após a terminação. Ou seja, ela possui um começo, um meio e um fim. Acho que agora ficará mais fácil de você compreender. Vamos lá. Na iniciação, as ferramentas que falamos anteriormente, lembra? Então, vamos começar a usá-las agora, que será o ribossomo, o RNA mensageiro, o RNA transportador. Se o ribossomo une-se ao redor do RNA mensageiro, ele precisa de um iniciador para isso. Como é feito? A proteína, que é constituída do RNA transportador, ele serve como iniciador, então. O RNA transportador que constitui a proteína também é o iniciador dessa etapa. Ele se une à subunidade menor do ribossomo, que encontrará e se ligará ao RNA mensageiro. Após ele se ligar ao RNA mensageiro, a subunidade pode se fechar e está pronto para iniciar a tradução. Só que isso só acontece em eucariotos. Como? Porque o que faz com que a junção do RNA transportador e do ribossomo encontre o RNA mensageiro é o CAP 5'. E por isso que ela é codificada do 5' para o 3'. Então, ao se conectar pelo CAP, ele irá começar a correr. Em procariotos, não acontece isso. Em procariotos é um pouco diferente. A subunidade ribossômica pequena não começa pela extremidade de 5' caminhando até a 3'. Ao invés disso, ela se associa diretamente com a sequência do RNA mensageiro.
a sequência chamada Shine-Delgar, que antecedem os códons e os apontam para o ribossomo, porque usar sequências do Shine-Delgar. Os genes bacterianos são frequentemente traduzidos em grupos chamados operon. Portanto, o RNA mensageiro bacteriano pode conter as sequências codificadoras de muitos genes. Uma sequência de Shine-Delgar marca o início de cada sequência codificadora, o que permite que o ribossomo encontre o código de iniciação. Essa é a iniciação. Após a iniciação, vem logo a próxima etapa, que é o enlongamento. O enlongamento é muito parecido, até porque depois que a extremidade do ribossomo é toda preenchida e ele se fecha, começa-se a entrar RNA transportador para preencher os compartimentos do ácido nucleico, que é o RNA mensageiro. Então, nessa etapa, o alongamento ou enlongamento, o polipeptídeo se torna mais longo. Mas, como essa cadeia aumenta? O nosso primeiro RNA transportador, normalmente é iniciado pela metionina, começa no compartimento do meio no ribossomo, chamado de sítio P. Ao lado entra um novo códon, que é exposto por outro compartimento que é chamado sítio A. O sítio A será o desembarque para o próximo RNA transportador, aquele cujo anticódon correspondente perfeito do códon em exposição. Uma vez que o RNA transportador correspondente desembarca no sítio A, é hora da ação, isto é, formação de ligação polipeptídica, que conecta um aminoácido ao outro. Essa etapa transfere a metionina para o RNA transportador, para que o aminoácido do segundo RNA transportador, do sítio A, agora passe para o sítio P para se conectar ao aminoácido anterior. E o que estava no sítio P sai pelo sítio E, que lembra este, saída, para poder sair do ribossomo, até porque ele já fez o papel dele. Então, assim, sempre um aminoácido entra pelo sítio A, passa pelo sítio P, transfere. Após a transferência, feita a ligação peptídica, ele vai para o sítio E. Feita essa sequência, os aminoácidos criam a cadeia de polipeptídeos. A metionina também forma o N-terminal do polipeptídeo, que é outro aminoácido, e o C-terminal. Então, após alongamento, agora que estamos terminando o processo de tradução e você já está ficando craque, vamos agora para a terminação, certo? Assim que todas as boas coisas devem chegar ao fim, a tradução acaba em um processo chamado terminação. A terminação acontece quando o códon de parada RNA mensageiro ele entra no sítio A. Os códons de paradas são reconhecidos por proteínas chamadas fatores de liberação, os quais se adaptam perfeitamente no sítio P. Embora não sejam RNA transportadores, os fatores de liberação confundem a enzima, que normalmente formam uma ligação peptídica, fazem adicionar uma molécula de água no último aminoácido de cadeia, e essa reação separa a cadeia do RNA transportador. Assim, a proteína recém-produzida é liberada. E depois, por sorte, o equipamento de tradução é bastante reutilizável. Depois que as unidades ribossômicas se separam do RNA mensageiro entre si, cada elemento pode normalmente tornar parte de um novo ciclo de tradução. Então, assim terminamos a tradução. A proteína vem, isola, o RNA mensageiro é liberado, junto com as duas subunidades, e o RNA transportador também. E assim finalizamos todo o processo de tradução. Se gostou, dá um joinha, tá? Fique com a gente. Beijos, beijos, beijos.
É um momento